Continuação do capítulo 6 do livro O Poder do Pensamento Positivo de Norman Vincent Peale. Acabe com a exaltação e a agitação. Contou-me um antigo membro de uma universidade que se sagrara campeão nas regatas que o seu instrutor era muito hábil e costumava recomendar aos tripulantes do barco que remassem lentamente se quisessem ganhar uma corrida. Dizia que as remadas rápidas tendiam a quebrar o ritmo, o qual muito dificilmente se poderia recuperar. Entre mentes, outros barcos, com isso, passariam à frente da tripulação assim desorganizada. É realmente um bom conselho este que ele lhes dava. Para se ir depressa, basta remar devagar. A fim de remar ou trabalhar devagar e manter o ritmo constante que conduz à vitória, a vítima da pressa faria melhor se absorvesse no espírito essa paz coordenadora que vem de Deus. Poder-se acrescentar, devia absorvê-la também nos nervos e nos músculos. Já considerou alguma vez a importância de ter a paz de Deus em seus músculos e em suas juntas? Estas talvez não lhe doerão tanto se você tiver nelas a paz do Todo-Poderoso. Seus músculos atuarão melhor se a paz de Deus, que os criou, lhes governar a ação. Diga todos os dias a seus músculos e juntas, não se exaltem. Salmo 37, versículo 1. Descanse num sofá ou numa cama. Pense na importância de cada músculo e de cada junta, desde a cabeça aos pés, e diga a cada um: a paz de Deus desce sobre cada um de vocês. Tenha sempre a impressão de que essa paz lhe domina todo o corpo. Com o tempo, seus músculos e juntas ficarão dominados. Acalme-se, pois aquilo que você desejar estará ao seu alcance se trabalhar para consegui-lo, sem recorrer à pressa e a esforços excessivos. Se, atuando sob a orientação de Deus e de acordo com seu ritmo suave e calmo, não conseguir o que deseja, é porque não lhe estava fadado a atingir esse objetivo. Tinha que acontecer. Por isso, trate de desenvolver o ritmo normal, natural e como Deus ordenou. Pratique e preserve uma tranquilidade mental. Aprenda a arte de prescindir das excitações nervosas. Para fazê-lo, basta deter-se alguns momentos e afirmar com fé: desisto agora de qualquer excitação nervosa e ela está desaparecendo completamente. Sinto-me perfeitamente tranquilo. Não se agite nem se exalte, cultive sempre a tranquilidade. Para atingir esse eficiente estado na vida, recomendo que cultive sempre bons pensamentos e também serenos. Todos os dias executamos uma série de atos para cuidar de nosso corpo. Banhamos-nos, escovamos os dentes e fazemos ginástica. Devemos também dispensar certo tempo e esforços para manter o espírito sadio. Um processo para atendermos a isso é nos sentarmos tranquilamente em algum lugar e pensar em coisas agradáveis. Por exemplo, pensarmos numa grande montanha que vimos, num vale coberto pela névoa, num ribeirão prateado pela luz solar ou num doce luar sobre as águas do mar. Cesse completamente por uns 10 ou 15 minutos qualquer atividade que esteja exercendo e mantenha-se sereno. Faça isso pelo menos uma vez em cada 24 horas, preferivelmente na hora mais atarefada do dia. Há ocasiões em que é essencial reprimir resolutamente os nossos movimentos. É preciso ressaltar que a melhor maneira de fazê-lo é cessar completamente toda e qualquer atividade. Fui uma ocasião a certa cidade fazer uma conferência que me tinham solicitado. Uma comissão me recebeu à chegada. Levaram-me logo a uma livraria, onde tive que dar autógrafos, e depois a outro estabelecimento, onde se repetiu a mesma cena. Dali me levaram quase às pressas para um almoço. Findo este, conduziram-me para uma reunião.
Mal acabou a reunião, levaram-me para o hotel, onde troquei de roupa. Tive que sair correndo para uma recepção, onde fui apresentado a um sem número de pessoas e bebi 3 copos de ponche de frutas. Levaram-me depois para o hotel e me disseram que eu tinha 20 minutos para vestir-me para jantar. Quando estava me vestindo, o telefone tocou. Fui atender. Alguém pedia que me apressasse, pois era preciso que fôssemos depressa para tal jantar. Daqui a pouquinho estarei aí embaixo, respondi, presa de agitação. Tratei de sair às pressas e sentia tal excitação que mal podia enfiar a chave na fechadura da porta. Passei uma rápida vista de olhos na roupa para ver se estava tudo em ordem e corri para o elevador. De repente parei, estava sem fôlego. Perguntei então a mim mesmo: por que tudo isso? Que significa toda essa pressa? Que coisa ridícula! Tratei de ser independente e disse com os meus botões: pouco me interessa esse jantar. Pouco se me dá se faço ou não essa conferência. Não sou obrigada a ir ao jantar e tampouco a fazer a conferência. E assim, deliberada e vagarosamente, voltei para o meu quarto. Não tive pressa em abrir a porta. Telefonei para o homem que me esperava embaixo e lhe disse que, se quisesse jantar, que fosse. Poderia reservar um lugar para mim se o desejasse, pois ia demorar-me mais um pouco. Não queria mais saber daquelas correrias. Tirei o paletó, sentei-me, tirei os sapatos e estendi os pés para cima da mesa e fiquei assim muito comodamente sentado. Abri depois a Bíblia e muito lentamente li a passagem do Salmo 121. Erguerei os olhos para as colinas de onde vem o auxílio para mim. Fechei o livro e disse para mim mesmo: vamos, é preciso viver com mais calma. Afirmei depois: Deus está aqui e sua paz desce sobre mim. Ainda raciocinei. Não tenho necessidade de comer coisa alguma. De qualquer modo, já tenho comido muito. Além disso, é bem provável que o jantar não seja bom. E, se eu ficar sossegado agora, poderei fazer um discurso melhor às 8 horas. Fiquei assim tranquilamente sentado e orando durante uns 15 minutos. Jamais me esquecerei da sensação de paz e de domínio pessoal que tive quando deixei o quarto. Tive a gloriosa sensação de ter sobrepujado alguma coisa, de ter me dominado emotivamente. Quando cheguei ao jantar, os convivas tinham acabado de terminar o primeiro prato. Tudo o que perdi foi a sopa, que, na opinião geral, não foi uma perda muito grande. Esse incidente foi uma experiência extraordinária da benéfica presença de Deus. Tive-a parando simplesmente, lendo tranquilamente a Bíblia, orando sinceramente e fazendo passar pelo meu espírito alguns pensamentos serenos durante certo momento. Os médicos geralmente acham que se poderia evitar ou vencer muitos males físicos se professasse a filosofia e metodologia de não se ceder a qualquer agitação ou exaltação. Um ilustre cidadão de Nova York contou-me que seu médico lhe sugerira que viesse à nossa clínica na igreja, porque, disse-lhe, precisava desenvolver uma calma filosófica em seu modo de vida. Os recursos de suas forças estão esgotados. Meu médico falou que estou excedendo-me completamente. Disse que estou sob forte tensão nervosa, muito agitado. O médico declarou, concluiu o cidadão, que só poderei me curar se desenvolver o que ele chama de filosofia calma no modo de se viver. Ele se levantou e andou de um lado para o outro na sala. Perguntou depois: mas como é que poderei fazer isso? É muito fácil falar, mas é difícil de se pôr em execução. O excitado cavalheiro passou a dizer depois que o médico lhe tinha dado certas sugestões para o desenvolvimento da calma filosofia no modo de viver. Eram realmente muito sábias, mas, explicou ele, sugeriu-me que procurasse os senhores aqui na igreja, pois acha que, se eu aprender a observar a fé religiosa de uma maneira prática, conseguirei a paz para o meu espírito e a diminuição de minha pressão sanguínea. Com isso, disse-me ele, haverei de sentir-me melhor fisicamente. Conquanto compreenda que a receita do médico seja sensata, pergunto: como poderá um homem de 50 anos de idade, de uma natureza tão vibrátil quanto a minha, modificar repentinamente os hábitos de toda uma existência e desenvolver essa filosofia? Parecia de fato um problema.
pois ele era um feixe de nervos irritadiços e explosivos. Andava de um lado para o outro, batia na mesa e falava estridentemente. Dava a impressão de um homem completamente perturbado e mistificado. Obviamente, demonstrava sua pior feição. Contudo, estava revelando claramente o que lhe passava no íntimo. Isso nos dava uma oportunidade para auxiliá-lo através de uma melhor compreensão. Ouvindo o que dizia e observando sua atitude, mais uma vez compreendi por que Jesus Cristo retém extraordinário domínio sobre os homens. É que ele tem a resposta para tais problemas. Provei o fato mudando subitamente o rumo da conversa. Sem qualquer preâmbulo, comecei a recitar textos da Bíblia, tais como: Vinde a mim, todos vós que trabalhais e tendes cargas pesadas, que eu vos darei descanso. Mateus, capítulo 11, versículo 28. A paz deixarei convosco, dar-vos-ei a minha paz, não como o mundo a dá, mas como eu vou lá dou. Não deixeis que o coração se perturbe, nem que sinta temor. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Conservareis em perfeita paz aquele que tiver o pensamento voltado para vós. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Recitei aquelas palavras lenta, deliberada e pensativamente. Neste interim, observei que o visitante se acalmou, ficou tranquilo. Ficamos depois em silêncio. Parecia que já haviam decorrido muitos minutos. Talvez não fosse tanto. Finalmente, ele soltou um profundo suspiro. Coisa interessante, murmurou ele. Sinto-me muito melhor, não é esquisito? Creio que foram essas palavras todas que o Senhor disse. Não foram apenas as palavras, embora elas exerçam extraordinário efeito sobre o espírito, expliquei. É que aconteceu algo mais profundo. Ele tocou há pouco no Senhor, o médico do toque benfazejo. Ele estava presente nesta sala. O visitante não demonstrou qualquer surpresa com aquela sessão. Ao contrário, concordou imediatamente com ela. Via-se-lhe estampada no rosto aquela convicção. O senhor tem razão. Realmente, ele estava aqui. Senti a sua presença. Compreendo o que o senhor quer dizer. Agora compreendo. Jesus Cristo ajudar-me-á a desenvolver essa calma filosófica necessária à vida. Aquele homem encontrou o que milhares de outros estão agora descobrindo: a simples fé e a observância dos princípios e normas da religião trazem a paz e a serenidade, trazem, por conseguinte, novas forças para o corpo e o espírito. É o perfeito antídoto para a agitação e a exaltação. Auxilia a pessoa a adquirir a serenidade e a conseguir, assim, novas energias. Naturalmente, era necessário ensinar àquele homem novas formas de pensamento e ação. Foi o que, em parte, se fez sugerindo-lhe trabalhos escritos por peritos no campo da cultura do espírito. Por exemplo, demos-lhe lições de como devia frequentar a igreja. Demonstramos-lhe como fazer do culto na igreja um remédio terapêutico. Ensinamos-lhes a empregar cientificamente as orações e a observar certo descanso. Como resultado dessa prática, ele acabou sendo um homem sadio. Qualquer pessoa disposta a seguir esse programa e que observe sinceramente esses princípios todos os dias, acredito que desenvolverá dentro de si a paz e a energia de que necessita. Muitas dessas normas se acham expostas neste livro. A prática diária dessas normas benéficas é de grande importância para conseguir-se o domínio sobre as emoções. Não se poderá adquiri-lo de maneira fácil ou por um passe de mágica. Não se pode desenvolvê-lo apenas com a leitura de livros, se bem que isso muitas vezes seja de auxílio. O único método certo é cultivá-lo regular, persistente e cientificamente e desenvolver ao mesmo tempo uma fé criadora. Sugiro que se comece com um processo primário, como o de adestrar na arte de ficar fisicamente quieto. Não ande de um lado para o outro, não torça as mãos, não esmurre a mesa, não grite, não discuta e não se impaciente. Não se deixe levar pela exaltação.
Nela, os movimentos físicos se tornam acentuados. Comece, pois, pelo processo mais simples. Cesse os movimentos físicos. Mantenha-se tranquilo, sente-se, repouse. É claro que se deve dominar a voz. No desenvolver-se esse domínio sobre si mesmo, é preciso pensar calmamente, pois o corpo responde de modo sensível ao tipo de pensamentos que lhe passar pelo espírito. É também verdade que se pode manter sereno o espírito, fazendo com que o corpo permaneça tranquilo. Quer isso dizer que a atitude física pode provocar as atitudes mentais desejadas. Num discurso, relatei um incidente que ocorreu na reunião de uma comissão a que estive presente. Um senhor que me ouviu relatá-lo ficou tão impressionado que resolveu seguir à risca a técnica nela sugerida. Informou-me que a técnica em questão é muito eficiente para se debelar toda e qualquer situação. Achava-me na referida reunião, onde se verificou uma discussão, a qual finalmente se tornou muito acesa. Os ânimos já se estavam exaltando e alguns dos presentes pareciam já não mais poder conter-se. Houve trocas de palavras muito ríspidas. Subitamente, um dos homens se levantou, tirou o paletó, abriu o colarinho e deitou-se no sofá. Aquilo surpreendeu a todos. Alguém perguntou se ele estava sentindo-se mal. Não, respondi ele. Sinto-me perfeitamente bem. Tinha começado a ficar nervoso, sempre aprendi que é difícil ficar nervoso se deitar. Nós todos rimos e desfez-se a tensão reinante. O nosso extravagante amigo explicou então que tinha experimentado um pequeno ardil consigo mesmo. Era por natureza fácil de exaltar-se. Quando se via nessa situação, sentia que cerrava os punhos e a voz se lhe alterava. Estendia então os dedos e esforçava-se por não os fechar. À proporção que ia aumentando a sua tensão ou raiva, ia diminuindo o tom de voz. Falava então em tom exageradamente baixo. Não se pode prosseguir com a discussão falando baixinho, disse com uma pequena risada. Esse princípio pode ser eficiente para dominar as excitações, exaltações e tensão, como, aliás, muitos descobriram pondo em prática. Um passo inicial, portanto, para conseguir a calma é disciplinar as reações físicas. Você ficará surpreso ao ver o quanto isso poderá diminuir o calor de suas emoções. Afastando esse calor, desaparece a exaltação. Ficará admirado com as energias que poupará. Sentir-se-á muito menos cansado. É, além disso, um bom processo para cultivar a fleuma ou mesmo a indiferença. Procure ser, até certo ponto, lento em seus movimentos. As pessoas assim constituídas ficam menos sujeitas às exaltações. As criaturas altamente organizadas fariam muito bem se cultivassem essas reações, pelo menos até certo grau. É natural que não se deseje perder certas reações nítidas e sensíveis, características das criaturas bem organizadas. Contudo, a adoção de uma atitude fleumática tende a estabelecer nas pessoas suscetíveis à exaltação um equilíbrio verdadeiramente compensador. Segue-se uma técnica que consiste em 6 pontos que, pessoalmente, achei de grande auxílio para reduzir essa tendência para a exaltação e a agitação. Recomendei seu uso a inúmeras pessoas que estão praticando e que a consideram de grande valor. Sente-se numa cadeira e descanse. Fique completamente à vontade. Conceba estar em repouso todas as partes do seu corpo, desde os pés até a cabeça. Afirme esse repouso dizendo que os dedos dos pés, das mãos, os músculos, etc., se acham completamente calmos. Pense em seu espírito como sendo a superfície de um lago, numa tempestade, agitada pelas ondas e em tumulto, e que depois se torna tranquila, sem uma ruga sequer. Passe 2 ou 3 minutos pensando nas mais belas e mais tranquilas paisagens que tenha contemplado, como, por exemplo, uma montanha ao pôr do sol, ou um vale com a doce quietude das primeiras horas da manhã, ou uma floresta ao meio-dia, ou luar refletindo-se em águas levemente ondulantes. Reviva na memória essas cenas. Repita lenta e serenamente uma série de palavras que exprimam quietude e paz, como, por exemplo, tranquilidade, diga deliberadamente de maneira tranquila, serenidade,
quietude. Pense em outras palavras semelhantes e repita-as. Faça mentalmente uma lista das vezes em que em sua vida você sentiu a doce vigilância de Deus e lembre-se de como ele fez com que tudo saísse certo quando você se achava atribulado e ansioso. Recite depois em voz alta esse versículo de um antigo hino. Até então a vossa força me tem guiado e certamente continuará a guiar-me. Repita as seguintes palavras, as quais têm o extraordinário poder de trazer ao espírito uma doce tranquilidade. Conservareis em perfeita paz aquele que tiver o pensamento voltado para vós. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Repita-as várias vezes ao dia, sempre que tenha um momento disponível. Repita-as em voz alta, se possível, de modo que ao fim do dia as tenha repetido muitas vezes. Conceba-as como sendo substâncias ativas e vitais, a penetrarem o espírito e nele espalhando-se como um bálsamo salvador. É o melhor remédio que se conhece para eliminar a tensão do espírito. À medida que essa técnica for sendo praticada, a tendência para a agitação e exaltação irá modificar-se gradativamente. Em proporção direta ao seu progresso, a força que até então vinha sendo destruída por aquele hábito infeliz far-se-á sentir na sua capacidade cada vez maior para enfrentar as responsabilidades da vida. Se você está gostando da narração do livro O Poder do Pensamento Positivo aqui no canal, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos.